Tipo, eu não assisto jogo de vôlei. Vou te explicar porque eu não assisto jogo Sério? de vôlei. Não assisto. Eu não assisto meus VT de jogo de vôlei, cara. Porque quando eu assisto com um olhar de torcedor, cara. E o torcedor é muito crítico, sacou? O torcedor, ele não... Por exemplo, assim, ó, eu vou te falar... Só pra vocês verem o tamanho da escrotidão que eu falei, cara. Eu tava assistindo um jogo do Brasil uma vez, aí o Lucarelli, cara, errou uma bola no final de jogo, assim, no final de 7, né? Aí eu cheguei e falei assim, cara, mas meu Deus, esse Lucarelli, cara, como Tá que ele me fazendo na essas coisas? seleção? O que esse Lucarelli tá fazendo? Pipocando no meio do jogo. Aí, pô, eu falei. Aí por 10 segundos, meu irmão, por 10 segundos eu refleti o que eu falei, cara. Aí eu fui desliguei a televisão, irmão. Falei, não, cara. O cara ganhou Olimpíadas, o cara ganhou tudo que jogou. Entendeu? Então, naquele momento eu não fui atleta, eu fui meio que crítico, só que eu fui torcedor. Então eu falei assim, mano, eu não vou assistir jogo, não assisto jogo de vôlei, porque daí eu vou acabar falando merda, asneira que não bate com a história. E é o que acontecia com muitos torcedores. Muitos torcedores que, nossa, batiam muito o Bruninho, cara. Falando que o Bruninho era fraco, que era isso. Mas aí tu pega o histórico do Bruninho, meu irmão. Aonde ele passou, ele foi campeão, cara. Tu vai falar o quê do cara? Sim, não, aonde ele passou, ele foi campeão, cara. Essa parada de... Não, então, tá tipo na assim, live. tomar cuidado agora, falar mal de ninguém. mentira. Não, mas é que... Então, tipo, voltando falando do assunto do Bernardinho que você perguntou, né? Então, imagina, ele tinha ganhado tudo com o mesmo elenco, cara. Era praticamente o mesmo elenco, mudava uma outra peça. Aí, como é que um cara vai fazer o mesmo elenco que ganhou tudo, continuar ganhando? Ele tinha que ser aquele lá, cara. E, por exemplo, assim, cobrar de um cara que foi campeão olímpico, entendeu? Não é porque o cara se acha, mas é pela história do cara. O cara foi campeão olímpico, o cara foi campeão mundial, o cara foi campeão da Liga das Nações. Fora os títulos nacionais que esse cara tem. E você cobrar dele da maneira que ele cobrava, é porque os caras tinham noção que ele era o cara, velho. Sim. Entendeu? Os caras, tipo assim, por exemplo, assim, podia ser qualquer outro, os caras iam pensar assim, ó, não, mano, calma, o que esse cara tá falando? Mas era o Bernardinho, cara. O Bernardinho já tinha conquistado tudo. Então ele tinha esse nível ali, né? nível aí pra falar com os caras. E outra coisa também, a gente tava falando antes ali de cair a live, que tipo, olhar por um olhar, tipo, de... Tipo, críticos do torcedor? Mas a gente tava comentando também com o Dedé, tipo, que a galera vê lá futebol, daí vê o cara chuta aquela bola, porra, mas era só passar pro cara ali, não sei o quê, só que é outra visão, né, cara? Você tem até de jogo, até de coisa... Eu lembro várias, tipo, Olimpíadas e tal, vendo a seleção jogar, né? Daí eu, sei lá, teve uma assim, que o cara ia lá sacar, teve uma que os caras erraram. Dava na... Tipo, nem lembro qual foi, mas... tipo, teve umas assim... Falei, como é que o cara tá lá no errar uma dessas? Você vê como é que as pessoas saca? Sei, pô. É o que eu falei pra você, mas só pra você ver como é que as pessoas são críticas. Quando eu tava essa primeira temporada no Catar, eu tava numa temporada muito absurda jogando lá. Eu fazia média sempre... A média mínima que eu fazia por jogo, assim, mínimo de pontos que eu fazia por jogo, o jogo mais fraco que eu fazia, assim, piorzinho de rendimento, assim, eu fazia 16, 17 pontos. Sacou? Então, tipo, a maioria dos jogos eu fazia 20, 22, sacou? Desse jeito. Aí, a gente tinha uma parceria com um lugar chamado Melhor do Vôlei, que é um Insta que tem Melhor do Vôlei. E esse Melhor do Vôlei fazia algumas matérias de alguns brasileiros fora. Aí eu fui fazer um jogo, fiz um jogo de 43 pontos, cara. Cara, quantos? É 25 em cada set? É, 25 em cada set. Fiz 43 pontos. E daí os caras fizeram uma matéria, show de bola, entendeu? Muito legal, valorizando o meu trabalho e tal. Só que eles não estavam querendo promover ninguém, eles só estavam eles reconhecendo um trabalho, sacou? Aí, cara, eu naquele momento eu fiquei extremamente pé da vida, cara. Eu só não fui falar nada, porque a gente tem que pensar nisso antes de falar, porque... Tipo assim, ó, beleza, o Robinho não é famoso. Mas aí, não é famoso agora, conversando com vocês. Mas se eu fizer uma merda, meu irmão... Sim. É Robinho lá, ele joga vôlei, eu já vi ele jogando vôlei. E é desse jeito, e as paradas de história assim, cara. Aí quando eu vi o comentário do cara é o seguinte, nossa, por que você tá falando desse cara? Esse cara tá jogando no Catar, uma liga que nem existe, nem precisa ser falada. Por que você não fala da Liga do Brasil? Putz. Sacou? Aí deu vontade de perguntar pra ele ser o meu parceiro. Juro pra você, deu vontade de ser o meu parceiro. Então é o seguinte, então só vamos falar e te elogiar sobre o teu trabalho se você trabalhar na melhor empresa. Se você não trabalhar na melhor empresa, a gente não tem que elogiar o teu trabalho. Verdade. Daí sim, a galera não Ou tinha pensa que falar, assim. pega alguém que fez 43 entendeu? pontos ali, então, né? Pô, por exemplo, assim, ó, é critério. Às vezes o torcedor ele tem que pensar também. Tipo, é mais fácil eu falando porque eu sou atleta, sim, mas a gente tem que ter a noção. Não, eu concordo com você, tem essa parte do, tipo, da galera, assim. Cara.
Mas também é bom criticar, né? O bom é isso. É bom dar uma cornetada, né? Entendeu? Eu, bom, não mentir, não. Eu sou flamenguista, cara. Você nem entende do troço direito. Você nem entende do troço direito. Eu também dou uma segurada na cornetada, porque quando eu vejo que eu tô exagerando... Você vê o Gabigol, né? troço direito. Nossa, eu já xinguei muito o Gabigol, cara. Daí aí eu falo assim, pô, mas é o Gabi, gol. né, mano? É o Gabi, né, velho? Aham, Nossa, sim. eu conectava... Nossa, tinha jogo, meu Deus do céu, cara, o tanto que esse Horrível, cara ganha, Gabigol. horrível, horrível. Daí eu falo assim, pô, mas é o Gabi, né? É o Gabi, né, velho? Gabi já deu... Não, daí nós damos uma aliviada, né? Sim. Mas outro exemplo de crítica, assim, cara, o Sada Cruzeiro ganhava tudo, cara, tudo, o tempo todo. Eles tinham o William como levantador na época, que acabou de se aposentar, todo mundo chama ele de mago, porque o bicho fazia mágica, cara. O cara colocava uma bola de qualquer lugar, assim, que você achava que ele não ia fazer, ele fazia, cara. Não tinha como, era impressionante. E daí ele decidiu sair do Sada. E ele foi pro SESI, que era bem na época que o SESI tava montando um time. Sada é o Cruzeiro, Sada né? é o Cruzeiro. Aí foram pro SESI. Quando saiu, quem assumiu o time do Sada foi o Cachopa, o Fernando Cachopa, que era o segundo levantador. E naquela época, ele é um ano mais novo que eu, e naquela época eu acho que ele tinha o quê? Ele assumiu o primeiro time dele profissional com 23 anos. Cara. Treinador? Não, o técnico, o levantador. Ah, pode... Entendeu? Acho que era 23, 24. Mas aí você pensa, um moleque de 23 anos que sempre foi reserva de um cara que é considerado um dos melhores levantadores da história. Entendeu? Esse cara sempre foi reserva. Esse levantador sai e o reserva tem que assumir. Aí, se você pensar na visão do técnico, a melhor coisa que tu fez foi fazer o quê? Ele assumir, porque ele já ganhou a bagagem que ele tinha ganhado tudo com esse cara. Olhando o cara. Então tu tem que fazer o quê? Tu tem que fazer ele crescer. Vamos colocar ele pra jogar, que ele aprendeu o que ele tem que aprender e vamos fazer ele pegar mais experiência jogando. Cara, aí bateu que o Sada não ganhou essa liga, cara. Não ganhou essa liga. Sacou? Meu irmão, o que bateram nesse Falaram moleque que foi a culpa dele. O que bateram nesse moleque foi sacanagem, cara. Daí eu li os comentários assim, os caras falaram assim, não, a culpa é do Cachopa, esse levantador é horrível. Eu falei assim, meu irmão... E desde novo ele era seleção, ele passou... Se eu não me engano, ele passou por todas as seleções de base, cara. Aquela primeira seleção que eu falei que eu fui, eu tava com ele. Ele era mais novo que eu e já tava na seleção lá, cara. Que eu falei que eu fui cortado, ele ficou, entendeu? Já era, tipo, à frente, já. Entendeu? Aí eu cheguei e falei assim, não, cara, eles estão falando de outro levantador, não é possível, cara. Não é possível, eles estão falando de outro levantador. Aí o que aconteceu? Passou acho que uma temporada, cara. Aí, cara, o moleque começou a deslanchar. Tum, tum, tum. Tanto que teve um mundial aí, acho que foi, ou não foi nas últimas Olimpíadas, não lembro. Que teve um jogo que o Bruninho tava meio mal assim, saca? Não tava num dia legal. Aí, cara, os mesmos caras que estavam metendo o pau nele 2 anos depois, não, coloca ele que ele é bom, que ele é bom. Sabe? Então, desse jeito, galera, cara. Tu não tem um critério assim.